nós precisamos compreender a mensagem de Teresinha. Por favor, não fiquemos com a Teresinha dos cosméticos, como se diz. Teresinha, Santa das Rosas, Santa dos Milagres, também vamos ter a bênção das rosas, mas por favor, não empobreçam Teresinha, o conteúdo dela, que é riquíssimo. E é verdade que as rosas são lindas, mas o que garante a beleza das rosas são os espinhos, que protegem a rosa dos seus predadores. Então, assim podemos dizer também, a beleza de Teresinha, sua singeleza como uma rosa, não podemos esquecer que ela carrega na sua mensagem o espinho do sofrimento por amor. Essa é a mensagem principal de Teresa. Oferecer os pequenos sacrifíciozinhos de todo dia em reparação pelos pecados da humanidade, pelos missionários, para agradar Jesus. Teresa, do Menino Jesus, trouxe uma revolução para a França do século XIX. A espiritualidade francesa, uma escola muito forte, que teve grandes santos, como São Francisco de Sales, o cardeal Bérulle e tantos outros, estava marcada por uma heresia chamada jansenismo. Um bispo chamado Jansênio, que era grande apaixonado por Santo Agostinho, criou uma espiritualidade de reparação pelos pecados, mas essa espiritualidade foi condenada pelos papas como uma heresia. E acabava criando uma religião muito rígida, com um medo muito grande de ofender a Deus com o pecado, um rigorismo, um moralismo muito grande. De modo que Santa Teresinha respirava esse ambiente. E nesse ambiente, Teresinha, de fato, e por isso ela foi proclamada doutora da igreja, porque realmente não tinha como Teresinha receber de alguém aqui na terra essa mensagem, a não ser do próprio Deus. Deus é amor, como ouvimos na primeira carta de São João, e os nossos pecados não afastam Deus de nós, ao contrário, os nossos pecados só conseguem atrair Deus, porque Jesus disse, ouvimos no Evangelho ontem, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então Teresinha nos convida a nos colocar com abandono, com confiança, c'est la confiance. O Papa Francisco escreveu uma carta recentemente, uma exortação, que tem esse título, c'est la confiance, é uma frase dela, é a confiança, nada mais que a confiança, a base do meu pequeno caminho de Teresa, pequena via de Teresa, é o da confiança, do abandono, num tempo em que os jansenistas falavam que a santidade era subir uma grande escada, Teresinha dizia, eu não me considero em menor condição de subir a escada que os santos subiram. E ela dizia, eu prefiro confiar que os braços de Jesus vão me elevar como um elevador, que naquela época era uma novidade na França, acabara de ser inventado o elevador nos prédios. Então ela dizia, eu não sou forte o bastante para subir essa escada que os grandes santos subiram, mas eu vou chegar lá em cima também, elevado pelo elevador, os braços de Jesus. E ela rezava, Jesus, sede vós mesmo a minha santidade, porque eu não tenho méritos. Então, ao invés de fazer grandes jejuns, mortificações, de usar cilícios apertados, como naquela época se fazia, Teresinha oferecia pequenos minutos de sede a mais, para agradar a Jesus, por amor. Ao invés de se recostar na cadeira, quando costurava, ela abria mão de se recostar, e oferecia esse pequeno incômodo, e ela nos convida a oferecer a Deus. Também nós podemos santificar o nosso dia, santificar a nossa vida, oferecendo pequenos gestos de amor. Mas nem precisamos procurar, Nem precisamos procurar, a vida já nos apresenta tantos, os nossos irmãos
que são às vezes pedra de tropeço na nossa vida, e às vezes nossa vontade é de brigar, de ofender. Se nós aprendemos a nos calar, a sorrir quando nossa natureza queria fazer uma careta, é isso que Teresinha fazia, e é assim, com esses pequenos gestos, que ela alcançou a santidade pela graça de Deus. E é assim que ela é doutora da igreja. Ela nos ensina um caminho de santidade que é possível para todos nós aqui sem exceção. E por isso Teresinha, já no findar do século XIX, preparou a igreja para o grande século XX acolher a mensagem principal do Concílio Vaticano II, a vocação universal à santidade. Todos nós somos convidados a ser santos. Deus nos predestinou para sermos santos e imaculados sob o seu olhar no amor, disse o apóstolo São Paulo. Teresinha então descobriu, lendo o profeta Isaías, exatamente esse texto que nós ouvimos na primeira leitura. Quando Isaías fala de Deus Pai, ele não encontra uma metáfora melhor para falar desse amor de pai do que a mãe que toma o menino no colo e amamenta. Nos úberes, Uber aqui não tem nada a ver com o que vocês estão pensando, quer dizer seio materno, onde a criança se amamenta. Os úberes de sua glória, quer dizer, os peitos de Deus. Deus é como uma mãe, ele é pai, mas ele é como uma mãe que amamenta. E Jesus, de fato, na Eucaristia, não é isso que ele faz? Ele nos dá o seu próprio sangue, como as mães fazem. Quantas mães se sacrificam para amamentar, e às vezes até mesmo de sangue. Pois é isso que Deus faz conosco. O amor de Deus por nós é amor de entranhas, é amor de misericórdia. Teresinha viu então, descrita nessa página do profeta Isaías, esta mensagem de confiança nesse Deus que é amor. Esse Deus que ela não consegue ter medo. E ela se espantava quando ouvia pessoas com medo de Deus, com medo do juízo final. Ela dizia: eu não consigo entender como é possível alguém ter medo do amor, alguém ter medo da misericórdia. Nós cantamos no Salmo: como a criança bem tranquila, amamentada no regaço acolhedor de sua mãe, assim a minha alma está tranquila junto a Deus. Teresinha entrou para o Carmelo aos 15 anos de idade, depois que 3 das suas irmãs já tinham entrado, e ficou lá somente 9 anos, morreu aos 24 aninhos, uma criança ainda, morreu com uma tuberculose horrível, dolorosíssima, mais de 6 meses agonizando, tendo uma série de hemoptises, em que ela punha sangue pela boca, o seu pulmão estava se dilacerando, estava desmanchando com a tuberculose. Teresinha viveu aqueles meses em união com Cristo na cruz, passou por uma noite escura, terrível, não só sofrimento no corpo, mas sofrimento no espírito também, como dizia o nosso pai São João da Cruz, a noite escura. Aliás, gente, por favor, parem de usar essa expressão noite escura para qualquer provaçãozinha, qualquer melancoliazinha, porque vocês não sabem o que é a noite escura. Pergunte a Teresa, leia História de uma Alma, manuscrito C, para ver o que é a noite escura. Hoje em dia, por qualquer coisinha, minha namorada terminou comigo, estou na noite escura. Para! Que noite escura? Isso não é noite escura não. Noite escura é o que ela sofreu, em que ela não tinha a menor visão de que Deus estava com ela. E se sentia como Cristo na cruz. Meu Deus, por que me abandonastes? Em que ela não tinha o menor sentimento, uma aridez profunda, profundíssima, de não sentir absolutamente nada na sua oração. O céu parecia-lhe fechado. E ela foi a Deus, então, somente pela fé e pelo amor. As virtudes teologais, fé, esperança e amor. Somente com isso, nada mais para se agarrar. Isso é noite escura.
Isso é a purificação do espírito. Primeiro, a purificação dos sentidos. São João da Cruz nos ensina, noite escura dos sentidos, que é aprender a buscar a Deus sem sentimentos, sem emoções, sem lágrimas. Portanto, quem quer ser devoto de Santa Teresinha, para de ficar produzindo fenômenos de emocionalismo na fé, porque isso não tem nada a ver com Santa Teresinha. Nada a ver. Quem vive uma fé procurando chorar, procurando se arrepiar, não entendeu Santa Teresinha, porque ela não tinha nada disso. Leia Santa Teresinha para ver, ela vai a Deus somente fazendo atos de fé, esperança e caridade. Nada a ver com os sentidos corporais. Não sentia nada emocionalmente, psicologicamente, mas é no mais profundo do ser humano, no seu espírito. É ali onde estão as virtudes teologais. É ali que Teresinha buscou a Deus. Nós ouvimos no Evangelho Nosso Senhor falando: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Teresinha, ela mesma, não usou a expressão infância espiritual. Isso foi coisa de Paulina, a Madre Inês, irmã dela, que depois que ela morreu, deu esse título, que cai até bem, mas essa expressão infância espiritual não está nos escritos de Teresinha. O que significa infância espiritual? Nada tem a ver com uma fé ingênua, imatura. Nada tem a ver com a Teresinha dos cosméticos, só das rosas, que corta os espinhos porque não gosta de sofrer. Não. Santa Teresinha nos ensina que ser criança significa diminuir o próprio ego. Nada mais é do que o que Nosso Senhor já disse no Evangelho: quem quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Renunciar a si mesmo, renunciar ao próprio ego, renunciar à própria mania de grandeza, às próprias vaidades. Infância espiritual é esse caminho da criança que se abandona nos braços do pai. E de fato, nós observamos isso com as crianças. Se o pai mandar o menino pular, pode ser a altura que for, o menino pula. É o meu pai que está chamando, pula. Então eu confio. Essa confiança absurda no pai. Infância espiritual é esse desapego de si mesmo. É procurar viver em função das coisas mais simples da vida. Aproveitar a vida nos seus momentos de simplicidade, de singeleza, de não esperar grandes ocasiões para declarar o amor, mas de fazer do todo dia, do cada dia, do cotidiano, das coisas simples, ocasiões de mostrar amor. E Teresinha viveu como esposazinha de Jesus. Ela viveu essa dimensão da esponsalidade da vida religiosa como talvez nunca ninguém antes. Teresinha chega a dizer, no final da sua vida: eu não me lembro de ter passado mais do que 3 minutos sem pensar no meu amado Jesus. Não passou mais do que 3 minutos sem pensar em Jesus, porque tinha o coração totalmente ligado a Jesus, tinha o coração apaixonado, encantado por Jesus, mas não apaixonado no sentido das emoções, porque nenhuma emoção dura tanto tempo. Quem é casado aqui pode falar com mais propriedade do que eu. Quem é casado há muitos anos, aquelas emoções da noite de núpcias se acabam uma semana depois, e o amor esponsal é o amor de sacrifício, é o amor de renúncia, de perdão, de relevar algumas coisas, de abrir mão de outras. E é assim que Teresinha amou Jesus, mesmo quando não entendia, não compreendia as permissões de Jesus na sua vida. Meus irmãos, vamos então buscar nessa grande peregrinação de Teresinha entre nós a verdadeira Teresa, a Teresa doutora da igreja, da ciência do amor, a Teresa que nada tem de imatura, ao contrário, a Teresa que, por se fazer pequena, está entre os maiores santos da igreja. E ela quis ser missionária, ela pensou até em se oferecer para uma fundação que o Carmelo de Lisieux estava para fazer no Vietnã. Chegou a fazer em Saigon,
Ela pensou em se oferecer, mas acabou não dando certo por causa da sua enfermidade. Mas ela dizia: eu sinto em mim vocação de missionária. Eu queria levar teu nome, Jesus, pregar tua cruz, Jesus, em todos os cantos, fazer com que todos que não te conhecem, te conheçam. Que todos que ainda não te amam, te amem. E como Deus é bom, permitiu que Teresinha, depois de morta, realizasse esse seu desejo. Essa urna não é a única com os restos mortais de Teresa. Aqui estão os ossos do pé de Teresa e um fêmur. E é por isso que nós dizemos que ela está realizando o seu desejo, porque depois que morreu e foi para o céu, Teresa está percorrendo a terra inteira. Tantos países receberam essas relíquias, não só essa urna, mas outras urnas que tem com outros ossos de Teresa, e ela está levando a sua mensagem da pequena via, do pequeno caminho, da confiança, do abandono em Deus, para tantos recantos desse mundo. Ela está de fato sendo missionária, literalmente, e por isso ela é proclamada padroeira das missões, ao lado do grande São Francisco Xavier. Uma nota sobre a veneração das relíquias, porque tem gente que não entende o porquê que nós veneramos as relíquias. Nós não somos adoradores de ossos, pelo amor de Deus, né? Por que nós veneramos as relíquias? Primeiro, porque é bíblico. Nosso pai Eliseu, que é um dos patriarcas do Carmelo, profeta Eliseu, que foi o sucessor de Elias, está lá no 2º livro dos Reis, que um homem tocou o túmulo de Eliseu, um cadáver, levaram um cadáver, tocou o túmulo de Eliseu e voltou a viver. O contato com o corpo dos que foram santos, na Bíblia, já é mostrado que Deus realiza milagres. O próprio apóstolo São Paulo nos conta, São Lucas nos conta em Atos dos Apóstolos, que São Paulo, por onde passava, as pessoas pegavam lenços e faziam exatamente o que vocês fizeram, passavam lenços no corpo de São Paulo, e mesmo depois que São Paulo já tinha morrido, colocavam esses lenços sobre os doentes e eles eram curados. Isso não é mágica, isso é Deus honrando os seus santos. O livro dos Salmos diz que Deus venera a morte dos seus santos, seus amigos. É valiosa, é preciosa ao Senhor a morte dos seus santos, seus amigos. E é por isso também que Deus quer, no seu desígnio misterioso, que alguns corpos de santos permaneçam incorruptos, como, por exemplo, o do bem-aventurado Carlo Acutis, o do Padre Pio de Pietreutina e tantos outros, para mostrar, primeiro, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando veneramos a relíquia de um santo, nós devemos valorizar mais o nosso corpo e lembrar mais que nós somos chamados a ser também um corpo santo para Deus. A alma de Teresinha não está aqui, são só os restos mortais, a alma dela está no céu. Mas existe uma união da alma com o corpo, que nesse estado intermediário está entre parênteses, mas haverá uma reunião da alma com o corpo. Então, nós veneramos esses ossos porque a alma de Teresa um dia animou esses ossos, e misteriosamente esses ossos um dia vão ressuscitar. Então, é como se fosse um pedacinho do céu, quando nós veneramos a relíquia de um santo. É uma ligação com o céu, com Deus que ressuscita os mortos, com a vida eterna. Portanto, a veneração das relíquias atesta para nós que nós não podemos viver apegados a essa terra aqui. Então não adianta nada você vir aqui venerar a relíquia de Santa Teresinha e depois não aceitar a morte de alguém da sua família, como se fosse uma tragédia que alguém morreu, ou mesmo quando você passar por uma experiência de morte, achar que Deus está te abandonando. Não, se você venera os ossos de um santo, você está dizendo que a verdadeira vida não está aqui, que a verdadeira vida é aquela eterna junto de Deus. Então, queridos irmãos, vamos prestar essa homenagem a Teresinha,
Vamos adorar a Deus, que Teresinha tanto amou, e vamos principalmente, mais do que pedir a intercessão dela, vamos aprender com ela o evangelho do amor, o pequeno caminho da confiança, do abandono em Deus, que é o nosso Pai, que nos ama com amor de mãe, que nos amamenta, que nos acalenta. E que a nossa alma, mesmo em tribulação, como de Teresinha, fique tranquila. Um instante de silêncio. Peçamos essa graça ao Senhor. Aumenta em nós, Senhor, as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, para que eu entre numa paz que nenhuma tribulação consegue abater, e que eu viva assim até o fim dos meus dias nesta terra.